O Superior Tribunal de Justiça se reuniu neste sábado e liberou a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. De Brasília, Tiago Bittencourt traz os detalhes ao vivo. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Marcelo. Pois é, como você disse, no início da tarde deste sábado, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão da 4ª Vara Federal de Niterói, que impedia a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Foi com base numa decisão, numa condenação que a Cristiane Brasil recebeu em 2016 na esfera trabalhista por manter um motorista sob regime sem carteira de trabalho assinada e com 15 horas por dia de jornada de trabalho. Essa decisão foi tomada pelo vice-presidente do STJ, o ministro Humberto Martins. E ele disse o seguinte, abre aspas, ocorre que em nosso ordenamento jurídico inexiste norma que vede a nomeação de qualquer cidadão para exercer o cargo de ministro do Trabalho em razão de ter sofrido condenação trabalhista, fecha aspas. Esse foi um trecho do Humberto Martins, do ministro Humberto Martins, que é vice-presidente do STJ, foi um trecho da decisão proferida por ele. O líder do governo na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele comentou sobre como o presidente Michel Temer recebeu esta notícia. Vamos ouvir. Com muita tranquilidade, com a compreensão de que está restabelecida a ordem constitucional, né? Eu acho que a prerrogativa de nomeação de um ministro cabe ao presidente da República. Então, a partir daí, é evidentemente que se dá tranquilidade nesse aspecto para que nós possamos avançar nas conversas com os partidos para a reforma da Previdência. Tem horário marcado após? Às 9 horas da segunda-feira. Hoje, Donald Trump completa um ano como presidente dos Estados Unidos. Mas, em vez de comemoração, o sábado foi marcado pelo fechamento do governo norte-americano, depois que congressistas não conseguiram aprovar a nova proposta para o orçamento. Quem conta é a nossa correspondente em Washington, Paola Diorti. Desde a meia-noite de hoje, o governo dos Estados Unidos está oficialmente fechado. Ontem, democratas e republicanos não conseguiram chegar a um acordo sobre o financiamento do governo. Os principais pontos de discórdia são imigração e segurança nas fronteiras. Eles ficaram até tarde discutindo o texto da proposta, mas o Senado bloqueou a lei que iria estender o financiamento do governo até o dia 16 de fevereiro. A proposta precisava do apoio de 60 dos 100 senadores, mas conseguiu apenas 50. Os democratas se opuseram à lei porque ela não incluía proteção para os Dreamers, os imigrantes ilegais que chegaram aos Estados Unidos quando eram crianças, trazidos por seus pais. Eles haviam recebido apoio de Obama para poder continuar no país, mas Trump revogou a medida no ano passado. Em frente ao Congresso, houve protestos a favor dos imigrantes. Democratas e republicanos tentaram culpar uns aos outros pelo fechamento do governo. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse que a situação poderia ter sido evitada. No Twitter, o presidente dos Estados Unidos disse que os democratas deram um belo presente para comemorar o aniversário de um ano da sua presidência e chamou a situação de fechamento dos democratas. Ele também disse que a oposição está colocando as Forças Armadas do país como reféns porque quer continuar com a imigração ilegal. Já o líder democrata Chuck Schumer disse que a culpa é de Trump. Com o executivo fechado, agências do governo federal no país irão parar de funcionar e funcionários considerados não essenciais terão que tirar uma licença não remunerada até que os congressistas cheguem a um acordo. Na quinta, a Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas, havia aprovado um texto, mas era preciso que ao menos 10 senadores de oposição apoiassem a lei para que ela fosse aprovada. 5 democratas deram seu apoio, mas outros 5 republicanos se opuseram. Das outras vezes em que houve um fechamento do governo, o impacto na economia não foi tão significativo, mas provocou instabilidade no mercado financeiro. Hoje foi um dia de protestos por diversas cidades nos Estados Unidos. Além da questão do fechamento do governo, estava marcada para o aniversário de um ano da presidência Trump a segunda Marcha das Mulheres. Aqui em Washington, elas se reuniram em frente ao memorial do presidente Lincoln. E as manifestações acabaram juntando tanto a bandeira das feministas quanto a dos imigrantes, que pedem para que os congressistas não se esqueçam deles nas discussões sobre como fazer o governo voltar a funcionar.
O Comitê Olímpico Internacional confirmou neste sábado a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados na Coreia do Sul. As duas Coreias vão desfilar unidas na cerimônia de abertura. A confirmação veio após o encontro na Suíça entre representantes dos dois países e do presidente do COI, Thomas Bach. O Comitê Olímpico anunciou a participação de 22 atletas norte-coreanos nos Jogos de Pyeongchang, além de dirigentes e jornalistas. O ministro do Esporte sul-coreano afirmou que alguns atletas do país vizinho vão para a Coreia do Sul treinar. O COI confirmou também que a delegação da Coreia do Norte vai desfilar ao lado dos atletas da Coreia do Sul na cerimônia de abertura sob uma única bandeira, representando a Península Coreana Unificada. Isso não ocorria desde os Jogos de Inverno de Turim em 2006. A abertura da Olimpíada de Pyeongchang será no dia 9 de fevereiro. Foi enterrado no Rio o corpo da bebê Maria Luíse, de apenas 8 meses, que morreu atropelada na praia de Copacabana na última quinta-feira. A família vai cobrar na justiça que o motorista pague o tratamento da mãe da criança, que também foi ferida e está sem condições de trabalhar. Tristeza e revolta marcaram o enterro de Maria Luíse, a bebê de 8 meses que morreu atropelada no calçadão de Copacabana na noite de quinta-feira. Emocionados, parentes e amigos da família foram hoje ao cemitério São João Batista, na zona sul da cidade. A mãe de Maria Luíse, que também ficou ferida no acidente, chegou ao velório ainda de manhã, em uma cadeira de rodas, e desabafou. Ela acabou com a minha filha, com a vida da minha família não tem mais chão. Não tem, destruiu tudo, ele vai pagar. O advogado da família disse que vai mover uma ação para que o atropelador pague o tratamento da mãe. Ela está desempregada, não tem condição de se tratar, de comprar medicamento, de sobreviver. O pai também é freelancer, não tem um trabalho fixo, nesse momento não tem condição de trabalhar. Então, na área civil, de imediato, uma ação cautelar, já que ele não se manifestou, não se prontificou, que prestou nenhum auxílio até agora. Dos 17 feridos, 8 continuam internados. 3 no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, e 5 aqui no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul. Entre eles, o australiano de 68 anos, que apresenta o quadro mais grave e ainda respira com a ajuda de aparelhos. Os outros 4 que estão nesta unidade de saúde têm cirurgia ortopédica marcada para a próxima segunda-feira. Antônio Anaquim disse que na hora do acidente sofreu um ataque de epilepsia, mas negou ao Detran que sofria da doença em um questionário assinado em 2015, quando renovou a habilitação. Na época, já havia contra ele um processo de suspensão da carteira de motorista, aberto em 2014 e que só foi concluído em fevereiro de 2017. O governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em 94 municípios por causa da febre amarela. Na lista estão Belo Horizonte, Itabira e Ponte Nova e cidades vizinhas a elas. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial e vai vigorar por 180 dias. Desde dezembro do ano passado foram registradas 15 mortes por febre amarela em Minas Gerais. Outros 4 casos estão sendo investigados. A cidade de São Paulo teve uma morte confirmada por uma reação à vacina da febre amarela. Outras 3 mortes estão sendo investigadas e um 5º caso suspeito foi descartado. As autoridades de saúde afirmam que o risco é muito maior para quem mora em áreas de risco e não toma vacina. Mas alguns grupos de pessoas não devem ser imunizados. A Secretaria de Saúde da capital paulista afirmou que, no momento, a vacinação se destina aos moradores da zona norte da cidade e de 3 distritos da zona sul, Parelheiros, Marcilac e Jardim Ângela. Para quem não mora ou trabalha nas áreas de risco, a recomendação é que só procure a vacina caso vá viajar para outros locais que apresentem risco de transmissão. Isso porque na capital, desde dezembro, foram registrados 12 casos de febre amarela com 7 mortes, mas foram todos casos em que as pessoas pegaram a doença fora da cidade. Os médicos afirmam que a vacina é segura. É registrada uma morte para cada 500 mil de pessoas vacinadas. Em contrapartida, se a pessoa pegar febre amarela, as chances de morrer superam os 50%. Em todo o estado, foram 3 mortes por complicações com a vacina desde janeiro do ano passado e mais 6 casos suspeitos. Já os casos de febre amarela foram 81, com 36 mortes. Ainda assim, alguns grupos não podem se vacinar.
entre eles o de pessoas com baixa imunidade, como pacientes em quimioterapia ou com HIV, assim como transplantados. Outro grupo que não pode ser vacinado é o de pessoas alérgicas a ovo, pois a vacina contém este componente na fórmula. Mulheres grávidas não devem tomar a vacina. A única exceção é caso elas morem em locais onde há surto da doença. As que estão amamentando precisam interromper o aleitamento por 30 dias depois de tomar a vacina. Os postos de saúde estão preparados para dar as informações. E quem tem mais de 59 anos deve procurar um médico para avaliar se pode receber a dose. Faltam 3 semanas para o carnaval. Uma fantasia que promete aparecer no meio dos blocos é inspirada num clipe que tem feito sucesso. Mas os médicos alertam, é preciso tomar cuidado com a pele. Sabe que fantasia é essa? Vamos ver na reportagem da Priscila Terezo. Com o carnaval chegando, cresce a busca por fantasias. Uma das que prometem fazer sucesso é a do biquíni de fita isolante. Tem gente que aprova e também quem não tem coragem de usar. Sem condições, porque eu acho que o corpo também não ajuda, né? A Anitta é a Anitta, ela pode ir lá, ela tá bem, né? Mas eu realmente não usaria. Você usa o biquíni? Com certeza que, meu amor. A moda ganhou força depois que a cantora Anitta lançou um clipe em que uma das cenas é na laje de uma favela, com mulheres se bronzeando com um biquíni de fita isolante. Não vamos parar, você vai aguentar. Para ficar com a marquinha perfeita, mulheres de todas as idades recorrem ao serviço de Érica Bronze, que monta os biquínis manualmente e oferece a laje, na zona oeste do Rio, para o bronzeamento. Por que você prefere fazer a marquinha aqui com o biquíni de fita isolante? Porque fica mais certinha, fica mais bonita. Ainda tem meu adesivo de coelho, aí fica mais sexy. Além de gostar, faz parte do trabalho também, né? Como eu sou modelo de biquíni. Por dia, são de 30 a 40 tubos de fita isolante. As clientes ficam entre 1 e 2 horas no sol, com direito a chuveirinho, água e bronzeador. Érica já oferece esse serviço há 16 anos. Dura muito mais porque é bem desenhado, entendeu? E é com acelerador que a gente usa em vez de um bronzeador normal. Este médico diz que a fita isolante não é um problema, mas as pessoas devem proteger a pele. Se você se expõe ao sol sem o uso do filtro solar, você está destruindo o DNA da sua célula e pode ser que no futuro você venha a ter um câncer de pele. Você viu aí que a criatividade está em alta quando o assunto é fantasia de carnaval. E você, já pensou como vai sair esse ano? Eu sairia de Popeye. Acho que seria bem engraçado. Cachimbão na boca, seria interessante. Chapeuzinho, acho que seria legal. Malévola é porque a gente é do amor. A malévola do amor, da paz, da alegria. Eu quero usar tudo de bom para poder me divertir, chegar e dizendo assim, tô feliz. Somente isso, mais nada. O resto eu tô bem à beça. Pelo Facebook, o Wilker Santana também está animado com o carnaval e convida todo mundo para curtir a festa na cidade dele, Ipameri, em Goiás. Participe você também pelo facebook.com/Repórter Brasil na rede ou pelo Twitter, no @Repórter Brasil. Depois do intervalo, você vai ver que o maior lixão da América Latina e o segundo maior do mundo foi fechado hoje no Distrito Federal. A gente volta já.